Não adianta ficar apenas reclamando de políticos e agentes públicos desonestos. Tem que ter a coragem de dizer não ao pagamento de corrupção ou ao pagamento de extorsão em qualquer hipótese. Não precisa o governo para isso, não precisa político, não precisa nada. Precisa aí iniciativa privada corajosa. Existem estudos, existem trabalhos, existem leis até de direito comparado que eventualmente podem ser tomadas como exemplo. Isso pode ser imposto pelas empresas por sua iniciativa própria. Não precisa o governo dizer o que a empresa tem que fazer. Fico consternado com esse quadro econômico de recessão, de desemprego. Acredito que a culpa não é da Lava Jato. Até os movimentos favoráveis do mercado, quando existe alguma diligência da Lava Jato, para mim é um indicativo de que a Lava Jato não é exatamente um problema e que trabalhar contra um quadro de corrupção sistêmica é algo que só nos traz ganhos, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E dizer que apesar desse quadro, um tanto quanto desalentador no momento, em recessão profunda, desemprego crescente e corrupção sistêmica, eu tenho confiança de que nós, brasileiros, vamos conseguir superar esses problemas. Nós temos uma história desse país, nós já superamos crises econômicas pretéritas, terríveis, nós vencemos 2 ditaduras do século XX, do Estado Novo e da ditadura militar, nós tivemos o triunfo contra a hiperinflação nos anos 80 e anos 90, nós tivemos a crise da dívida também nos anos 80, nós superamos todos esses problemas, mas nós superamos todos esses problemas andando juntos para frente e não para trás. Nós conseguiremos vencer esses desafios e devemos vencer esses desafios também, diga-se aqui, reputo muito importante, sem violência e sem ódio contra ninguém. Vou me permitir uma breve referência a um famoso discurso do primeiro-ministro Winston Churchill. A data era 18 de 6 de 1940, no Reino Unido. O primeiro-ministro Winston Churchill faz um discurso na Câmara dos Comuns, falando sobre a situação da guerra. E o quadro era o pior possível. A Polônia havia caído. Antes, a Tchecoslováquia havia sido dominada sem guerra. A França, tradicional aliada contra a Alemanha do Reino Unido, estava em frangalhos, prestes a assinar o armistício com a Alemanha nazista. A União Soviética tinha assinado um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Os Estados Unidos, distantes ainda da guerra, em outras palavras, o Reino Unido praticamente sozinho contra a Alemanha nazista, que tinha subjugado a liberdade na Europa continental. E nesse contexto, pior possível, ele vai à Câmara dos Comuns e podia transmitir uma mensagem desalentadora, desesperadora, mas ao contrário, ele faz uma mensagem, faz um discurso exortando os seus compatriotas a lutarem e a não desistirem. E o que chama a atenção nesse discurso, que ao final dele, logo no final, ele diz: olha, essa não é a hora mais escura do Império Britânico. Essa é a nossa finest hour, a nossa melhor hora. Porque se nós conseguirmos vencer esse desafio, daqui a 1000 anos, se o Império Britânico durar tanto, quando for olhado para trás, os nossos sucessores vão apontar aquele momento como sendo o nosso melhor momento. E eu tenho fé que nós, não vou dizer que esse será o nosso melhor momento, e nossa situação não é tão dramática como aquela do Reino Unido naquela época, mas eu tenho crença que, confiando na democracia,
confiando nas instituições, confiando na regra do direito, nós vamos conseguir superar juntos esses desafios atuais. Muito obrigado.